A importância da linguagem no desenvolvimento humano. Eu sou Simone, moro na cidade de Marabá, me autodeclaro na cor parda, tenho cabelos crespos na altura dos ombros e os olhos castanhos claros. O meu rosto é no formato arredondado e tenho nariz pequeno. Trataremos neste vídeo sobre a importância da linguagem no desenvolvimento humano, pois sabemos que a linguagem é muito mais do que uma comunicação. Ela é o alicerce da construção do pensamento, da identidade e das relações humanas. Desde os primeiros balbúcios até as formas mais complexas de expressão. É ela que acompanha e impulsiona cada etapa do desenvolvimento do ser humano. E é por meio da linguagem que nós interpretamos o mundo, organizamos as nossas emoções, estabelecemos vínculos e participamos ativamente da sociedade. Ela está diretamente ligada ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, sendo fundamental para a aprendizagem, resolução de conflitos e para a construção da autonomia. No contexto educacional, a linguagem ocupa um papel central. É ela que viabiliza a mediação entre conhecimento e sujeito que se aprende. E ao promover experiências significativas de escuta, fala, leitura e escrita, contribuímos não apenas para a formação acadêmica dos nossos estudantes, mas também para o seu pleno desenvolvimento como cidadãos críticos, criativos e conscientes do seu papel no mundo. Vamos refletir sobre a importância da linguagem e reconhecer que por meio dela é que ocorrem as maiores conquistas humanas, sendo ela um dos pilares mais poderosos para o desenvolvimento integral do ser humano. Sou Cleidiane, resido na cidade de Colares, Pará. Me autodeclaro na cor parda. Tenho cabelos lisos e olhos castanhos claros, rosto no formato arredondado e nariz médio. Sou mediana, medindo 1,45 e 55 quilos. Vamos abordar um pouco sobre a linguagem e os processos psicológicos superiores, tendo em vista que a linguagem é uma das maiores conquistas do desenvolvimento humano, muito além de um simples meio de comunicação. Ela é um instrumento fundamental na constituição dos processos psicológicos superiores àquele que nos distingue enquanto seres pensantes, conscientes e sociais. Segundo Levi Vygotsky, importante teórico da psicologia histórico-cultural, os processos psicológicos superiores, como memória voluntária, atenção seletiva, pensamento abstrato, raciocínio lógico, entre outros, são construídos ao longo do desenvolvimento por meio da interação social. É nesse contexto que a linguagem assume um papel central. Inicialmente, a criança utiliza a linguagem de forma externa para se comunicar com os outros. Com o tempo, essa linguagem vai sendo internalizada, transformando-se em linguagem egocêntrica e depois em linguagem interior, um processo essencial para o pensamento complexo. Principais processos psicológicos superiores mediados pela linguagem. Primeiro, atenção voluntária. A linguagem permite que a criança direcione seu foco por meio de comandos internos, como preste atenção, olhe para isso. Ela organiza e sustenta o foco atencional. 2. Memória lógica e voluntária. Por meio da linguagem, a criança desenvolve estratégias para lembrar, como criar rótulos, associar palavras a significados ou repetir comandos internamente. Pensamento e raciocínio. A linguagem estrutura o pensamento abstrato. Pensamos por meio de palavras, conceitos e categorias linguísticas. O raciocínio lógico se dá por meio de proposições verbais. 4. Planejamento e resolução de problemas. Ao usar a linguagem interna, a criança planeja ações antes de executá-las, avalia possibilidades e antecipa consequências. Quinto, autocontrole e autorregulação. Frases como "não posso fazer isso agora" são internalizadas e guiam o comportamento, permitindo o controle de impulsos e a organização das ações. Em resumo, podemos afirmar que a linguagem não apenas expressa o pensamento, mas o transforma. Por meio dela, os seres humanos deixam de agir apenas de forma instintiva ou reativa e passam a refletir, analisar, decidir e criar. Os processos psicológicos superiores, portanto, são produtos da cultura e da interação social, medidos essencialmente pela linguagem. Trataremos agora sobre a linguagem e a construção de conhecimentos científicos. Podemos pontuar que a linguagem não é apenas um meio de expressão. Ela é, antes de tudo, um instrumento de pensamento. No contexto educacional, especialmente no ensino das ciências, a linguagem exerce um papel crucial. Ela media a construção dos conceitos, organiza o raciocínio lógico e permite que o aluno compreenda, relate, questione e produza conhecimento.
A construção de conceitos científicos exige mais do que a memorização de termos técnicos. Requer a apropriação do vocabulário específico, o uso de argumentação, a formulação de hipóteses e a capacidade de interpretar fenômenos com base em evidências. Tudo isso só se torna possível por meio da linguagem, falada, escrita, simbólica, visual ou matemática. Assim, refletir sobre a relação entre linguagem e ciência é reconhecer que todo conhecimento nasce do pensamento, mas se torna ciência quando encontra palavras para existir no mundo. Pontuaremos a partir de agora os principais conceitos científicos com base nas ideias de Lev Vygotsky, na abordagem histórico-cultural da aprendizagem. Iniciaremos primeiramente falando da linguagem como mediadora do pensamento. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento dos conceitos científicos não ocorre de forma espontânea. Eles exigem mediação simbólica, ou seja, o uso consciente e sistematizado da linguagem como ferramenta para organizar, generalizar e compreender o mundo. A linguagem não apenas expressa as ideias, ela estrutura o pensamento, e é por meio dela que os alunos constroem e compreendem os conceitos científicos abstratos. Pontuamos também sobre a diferença entre os conceitos espontâneos e científicos. Sabemos que os conceitos espontâneos surgem da experiência cotidiana da criança, geralmente ligadas ao concreto e ao senso comum. Já os conceitos científicos são abstratos, sistematizados e dependem do domínio da linguagem formal, argumentativa e explicativa. A construção de conceitos científicos depende do domínio progressivo da linguagem acadêmica e científica. Não poderíamos deixar de pontuar sobre a importância do vocabulário específico. Sabemos que a linguagem específica possibilita explicar, argumentar e representar fenômenos com clareza. O domínio do vocabulário técnico, ou seja, o científico, é fundamental para que possamos representar fenômenos com precisão, formular hipóteses, descrever processos e argumentar com base em evidências. Dentro dessa mesma perspectiva, trazemos as práticas pedagógicas mediadoras, como, por exemplo, o uso de leitura, escrita, discussão e outras linguagens visuais, simbólicas ou matemática. Atividades que promovam explicações, hipóteses e interpretação com base em evidências. E por fim, e não menos importante, trazemos a zona de desenvolvimento proximal. A linguagem, ela é essencial para que o aluno avance daquilo que consegue fazer sozinho para aquilo que pode fazer com ajuda. A mediação do professor, por meio de perguntas, explicações e diálogos significativos, amplia a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, e favorece a internalização dos conceitos científicos. A mediação linguística do professor auxilia o aluno a avançar em direção ao pensamento científico. O diálogo e a interação são fundamentais para a internalização dos conceitos. Após pontuarmos sobre a linguagem como mediadora do pensamento, a diferença entre conceitos espontâneos e científicos, a importância do vocabulário específico e as práticas pedagógicas mediadoras, sem deixar de fora a zona de desenvolvimento proximal, podemos concluir que a linguagem é um alicerce sobre a qual se constrói os conhecimentos científicos. Ao compreender, nomear e comunicar fenômenos por meio da linguagem, o aluno se apropria do saber científico e desenvolve sua capacidade de pensar criticamente. Portanto, investir em práticas linguísticas significativas na sala de aula é essencial para a formação de sujeitos autônomos e cientificamente letrados. E, por fim, quando tratamos sobre linguagem e a construção de conceitos científicos, podemos frisar que na educação inclusiva, garantir o acesso à linguagem em todas as suas formas é abrir caminhos para a aprendizagem, a autonomia e a participação de todos os alunos. Cada palavra compreendida, cada gesto acolhido, cada forma de expressão respeitada é um passo rumo a uma escola mais humana, justa e acessível. Destacamos que a promoção de uma linguagem inclusiva na educação não apenas beneficia o desenvolvimento acadêmico dos alunos, mas também enriquece suas habilidades sociais e emocionais, contribuindo para uma formação mais integral e equitativa. Incluir é comunicar, comunicar é transformar. Obrigada!